O fado irrompeu na sala escura como um lamento ancestral, as cordas da viola rasgando o ar úmido de Alfama. Clara estava ali, no centro do palco improvisado de uma tasca escondida nas ruelas labirínticas de Lisboa, sua voz um fio de seda rasgada pela dor. Amor é um pássaro rebelde que ninguém pode domar, cantava ela, os olhos fechados, as mãos tremendo no peito como se invocasse os fantasmas de Amália Rodrigues. Mas naquela noite de verão de 2025, o pássaro não era rebelde, era uma confissão. E o público, uma dúzia de almas locais com copos de vinho do Douro nas mãos, não sabia que aquelas palavras eram para uma só pessoa, Teresa, sentada na primeira fila, o coração batendo como o repique de um sino na sede de Lisboa. Teresa sentiu o ar fugir dos pulmões. Elas eram amigas desde a infância, crescidas nas sombras das colinas de Sintra, onde as brumas matinais escondiam segredos como as lendas das rainhas mouras. Aos 32 anos, Teresa era arquiteta pragmática, a que desenhava edifícios inspirados nos arcos manuelinos, equilibrando a herança do passado com o futuro de vidro e aço. Clara, 3 anos mais nova, era a alma errante, uma ilustradora de livros infantis cujos traços capturavam o encanto dos pastéis de nata e das procissões de Nossa Senhora de Fátima. Elas compartilhavam tudo, as tardes preguiçosas no Chiado, rindo de anedotas sobre o Marquês de Pombal, as caminhadas pelo Tejo ao pôr do sol, onde o rio parecia sussurrar promessas de eternidade, e as noites de confidências, quando o vinho moscatel soltava as amarras da alma. Mas naquela noite, algo se quebrou. Quando Clara terminou a canção, desceu do palco com os olhos úmidos, ignorando os aplausos esparsos. Diretamente para Teresa, sem hesitar. Eu não aguento mais, Teresa. Esse amor que eu canto. É você. Sempre foi você. As palavras caíram como chuva de verão sobre o pavimento de calçada portuguesa, irregulares e inescapáveis. Teresa congelou, o copo de ginginha derramando-se em sua mão. O mundo ao redor, o cheiro de sardinhas grelhadas, o eco distante de um acordeão dissolveu-se em um vazio. Clara. O quê? Murmurou ela, mas o beijo veio antes da resposta, suave como as ondas de Belém, salgado como as lágrimas que se misturavam. Elas saíram da tasca de mãos dadas, o ar noturno de Lisboa envolvendo-as como um chale de linho. As ruelas de Alfama, com suas lanternas tremulosentes e portas pintadas de azul cobalto, pareciam conspirar a favor delas. Eu tenho medo, Clara, confessou Teresa enquanto subiam a escadaria íngreme para o mirador de Santa Catarina, onde o Cristo Rei vigiava o rio como um guardião silencioso. E se isso destruir tudo o que construímos? Nós somos como as torres da Torre de Belém, antigas, resistentes, mas frágeis ao vento do Atlântico. Clara parou, virando-se para encará-la sob a luz amarelada de um poste. Seus cabelos castanhos, ondulados como as colinas do Alentejo, caíam soltos e seus olhos, verdes como os vinhedos do Dão, brilhavam com uma vulnerabilidade que Teresa nunca vira. Então que o vento nos leve, Teresa. Melhor voar do que apodrecer na terra firme da amizade. Naquela noite, elas não dormiram. No apartamento de Teresa, no bairro Alto, com suas janelas abertas para o belício dos bares e o canto esporádico de um fado vadio, elas falaram até o amanhecer. Recordaram a infância, as brincadeiras nas praias de Cascais, construindo castelos de areia que o mar levava ao entardecer, as visitas à avó de Clara em Coimbra, onde as histórias de camponesas ribatejanas entrelaçadas com lendas de santos milagrosos teciam tecido de suas imaginações. Teresa confessou seus medos, o peso da família católica, devota às romarias de Fátima, que via o amor entre mulheres como um pecado sussurrado nas confissões. Clara, filha de um pescador do Algarve, riu suavemente. Minha mãe sempre disse que o mar não julga as ondas que se encontram. Porque os homens deveriam? O sol nasceu sobre o Tejo, tingindo o céu de laranja como os azulejos das igrejas barrocas. Elas se beijaram novamente, desta vez sem pressa, sentindo o pulsar da cidade antiga em suas veias. Era o início de algo novo, uma intimidade que brotava da raiz profunda de sua amizade, como uma oliveira centenária que finalmente dá frutos. Mas Lisboa, com sua história de terremotos e renascimentos, ensina que nada é eterno sem custo. Dias se transformaram em semanas de descoberta. Elas passeavam pelo Jardim Botânico de Lisboa, onde as flores exóticas de viagens portuguesas ao Brasil e à Índia sussurravam promessas de mundos distantes.
Teresa levava Clara para seus canteiros de obra no Lisboa Factory, um antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde o cheiro de café torrado se misturava ao som de artistas martelando metal. Veja isso, dizia Teresa, apontando para um painel de azulejos restaurados que ela projetara, retratando cenas de navegadores quinhentistas. É como nós, pedaços do passado colados com argamassa do presente. Clara sorria, esboçando no caderno os contornos do rosto de Teresa contra o céu azul, capturando a curva suave de seu queixo, o brilho intelectual em seus olhos castanhos. À noite, o fado as unia. Clara cantava em pequenas casas de fado em Alfama e Teresa sentava-se na sombra, absorvendo cada nota como um bálsamo. Uma vez, após uma apresentação particularmente emotiva, uma saudade por um amor perdido que agora ecoava sua própria alegria, elas dançaram na rua, ao som de um grupo de músicos de rua tocando estranha forma de vida. Os transeuntes, lisboetas de coração generoso, aplaudiam, vendo nelas o reflexo da alma portuguesa, apaixonada, resiliente, entrelaçada com a melancolia do destino. Mas o triângulo começou a se formar nas sombras. Isabel, ex-namorada de Teresa, uma curadora de arte de Porto que agora trabalhava em Lisboa, reapareceu como um vendaval do norte. Elas haviam terminado há 2 anos, após um romance turbulento marcado por ciúmes e as demandas da carreira de Isabel, que a levava a leilões em Londres e Paris. Isabel era alta, com cabelos loiros como os campos de trigo do Minho e uma confiança que beirava a arrogância. Teresa, minha querida, você parece renovada, disse ela numa vernissage no Museu Nacional de Arte Contemporânea, seus olhos varrendo Clara como um apraiseiro avaliando uma peça rara. Teresa sentiu um arrepio, não de desejo, mas de memória, as noites em que Isabela fazia duvidar de si mesma, questionando sua lealdade como se o amor fosse uma transação. Clara notou. Quem é ela? Perguntou depois, no caminho de volta para casa, o elétrico 28 rangendo nas curvas do Chiado. Teresa hesitou, o peso da honestidade nova entre elas como uma âncora. Uma página virada, Clara. Nada mais. Mas Isabel não era de viradas fáceis. Dias depois, enviou flores rosas vermelhas do Rosário de Vila Real com um bilhete. O passado tem ganchos afiados. Cuidado para não se cortar de novo. Teresa rasgou, mas as pétalas caíram como confetes de um carnaval amargo. A intimidade entre Teresa e Clara florescia, no entanto. Elas cozinhavam juntos, bacalhau à brás com ovos mexidos como flocos de neve, temperado com azeite de Trás-os-Montes, ou simplesmente pão com queijo da Serra da Estrela, partilhado em piqueniques no Parque Eduardo VII, onde os pavões exibiam caudas como leques de damas antigas. Clara desenhava Teresa dormindo, capturando a vulnerabilidade de seus traços relaxados, e Teresa lia para ela poemas de Sofia de Melbreiner, cuja voz ecoava o mar de Sesimbra. A felicidade é a graça do ser. Contudo, o sussurro do triângulo crescia. Isabel começou a aparecer em eventos culturais, sempre por coincidência, uma exposição de azulejos no Museu do Traje, um concerto de guitarra clássica no Convento dos Cardeais. Seus olhares para Teresa eram como os de uma predadora em terras conhecidas e para Clara, uma curiosidade tingida de desdém. Então, a nova musa é uma fadista de tasca? Que pitoresco, comentou ela uma vez, alto o suficiente para que Clara ouvisse. A semente da dúvida plantou-se ali, no solo fértil da insegurança portuguesa, onde a saudade muitas vezes se disfarça de medo. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas douradas, varridas pelas brisas do Atlântico que subiam o Tejo. Teresa e Clara mergulhavam na rotina de seu amor nascente, um bálsamo contra o mundo exterior. Aos fins de semana escapavam para Sintra, a terra de suas raízes, onde os palácios românticos, a Pena com suas torres de conto de fadas, a Quinta da Regaleira com seus poços iniciáticos, serviam de pano de fundo para conversas profundas. Sentadas no terraço do Hotel Palácio de Setiais, com vista para a serra envolta em névoa, elas falavam de sonhos. Quero ilustrar um livro sobre as mulheres de Portugal, disse Clara, traçando com o dedo o contorno da mão de Teresa. Das rainhas como de Catarina de Bragança, que levou o chá à Inglaterra, às lavradeiras do Minho que carregam um mundo nas costas. Teresa sorriu, beijando seus dedos. E eu projetarei o castelo onde elas viverão livres.
Mas Isabel tecia sua teia com paciência de aranha. Ela convidava Teresa para conversas profissionais, almoços no Time Out Market, onde o burburinho de turistas e locais se misturava ao aroma de bifanas e mariscos frescos. Você sabe que eu entendo você, Teresa, dizia Isabel, seus olhos azuis como o céu de Aveiro fixos nós dela. Claro, é um sonho bonito, mas sonhos acordam. Lembra como éramos? Viagens a Óbidos, o festival medieval onde dançávamos como cavaleiros e damas. Teresa resistia, evocando memórias felizes com Clara, mas as palavras de Isabel ecoavam como o sino da Torre dos Clérigos em Porto, insistentes, inevitáveis. Clara, por sua vez, afundava-se no trabalho para aplacar a inquietude. Seus desenhos ganhavam tons mais sombrios, figuras femininas entrelaçadas em jardins de bucho, mas com sombras alongadas como dedos acusadores. Uma noite, após um ensaio em uma casa de fado no Bairro Alto, ela confrontou Teresa. Ela te liga, não é? Isabel. Eu vejo nos seus olhos, como nuvens passando sobre o sol de Faro. Elas estavam na varanda do apartamento, o skyline de Lisboa piscando abaixo como estrelas caídas. Teresa negou, puxando Clara para um abraço. É o passado, amor. Como o Terreiro do Paço após o terremoto de 1755, reconstruído, mas com cicatrizes. Elas fizeram amor ali, sob as estrelas, um entrelaçar de almas que dissipou as nuvens por um tempo. Mas o triângulo apertava. O conflito irrompeu na véspera de Todos os Santos, quando as ruas de Lisboa se enchiam de almas errantes e o cheiro de castanhas assadas pairava no ar. Isabel organizou uma festa em sua galeria no Cais do Sodré, um espaço minimalista com paredes brancas adornadas por tapeçarias alentejanas. Venham, minhas queridas, convidou ela por mensagem, um laço que Teresa não pôde ignorar por causa de um projeto conjunto sobre restauração de patrimónios. Clara insistiu em ir, não vou me esconder como uma bruxa no sábado. A noite começou com risos forçados e vinho verde gelado. Isabel circulava como uma rainha, vestida em um fato de linho que evocava as damas de Almeida Garrett, elogiando os desenhos de Clara com condescendência velada. Tão folk. Perfeito para o mercado turístico. Então, o golpe. Enquanto Teresa discutia com um colecionador sobre os arcos da Rua Augusta, Isabel aproximou-se de Clara no canto da sala, um copo de Porto na mão. Você acha que ela te ama de verdade? Teresa precisa de estabilidade, não de canções tristes em tavernas enfumaçadas. Eu a conheço, ela volta sempre para o conhecido, como o Tejo para o mar. Clara sentiu o estômago revirar, como ondas em Sagres durante uma tempestade. Você é o passado dela, Isabel. E o passado em Portugal é bonito nas histórias, mas vivo, machuca. Mas as sementes foram plantadas. Naquela noite, de volta ao apartamento, Clara chorou pela primeira vez desde a confissão no fado. E se ela tiver razão? E se eu for só um interregno? Teresa consolou com palavras e toques, prometendo fidelidade como os votos em uma igreja de Mafra. Mas o dano estava feito. Dias depois, Clara recebeu uma oferta, um contrato para ilustrar um livro em Porto, com residência de 3 meses no Instituto de Vinho do Porto. É uma chance, Teresa. Para crescer. Na verdade, era fuga. Teresa viu o medo em seus olhos e não protestou, temendo sufocar o pássaro rebelde. Elas se despediram na estação de Santa Polónia, o apito do comboio e quando como um lamento fado. Volte para mim, sussurrou Teresa, beijando-a sob do céu de ferro forjado. Clara assentiu, mas o trem levou-a para o norte, deixando um vazio como das procissões vazias após a Quaresma. Em Lisboa, sozinha, Teresa mergulhou no trabalho. Seu projeto no Lisboa Factory avançava, um pavilhão inspirado nas caravelas de Vasco da Gama, com painéis solares que capturavam a luz como velas ao vento. Mas as noites eram longas. Isabel aparecia, oferecendo companhia inocente, um café no Martinho da Arcada, onde Camões outrora recitava sonetos. Você está magra, Teresa. Deixe-me cuidar de você, como nós velhos tempos. A tentação crescia, não por paixão, mas por solidão.
Uma noite, após um jantar regado a vinhos do Alentejo, Isabel beijou-a. Teresa recuou, mas o gosto amargo da culpa permaneceu. Clara, em Porto, encontrava consolo no Douro. As vinhas em socalcos, esculpidas na terra como versos de um épico camponês, inspiravam seus traços. Ela morava em uma casa ribeirinha, com vista para o rio que serpenteava como uma saudade líquida. Ali conheceu Margarida, uma enóloga local com mãos calejadas pelo sol e um riso que ecoava os cimos da Sé do Porto. Margarida era casada, mas infeliz, e suas conversas sobre o vinho, o Porto envelhece como o amor, quanto mais tempo, mais complexo, viravam confissões. Não houve traição física, mas emocional, sim, as cartas de Clara para Teresa rareavam, substituídas por esboços de Margarida colhendo uvas. O Natal se aproximava e com ele a romaria de volta. Teresa viajou a Fátima, sozinha, acendendo uma vela na Capela das Aparições. Santa Virgem, guia-nos através da escuridão, orou ela, recordando as procissões de sua infância, onde a fé era um escudo contra os ventos da dúvida. Mas o triângulo testava não só o amor, mas a essência delas. Quem eram sem a outra? Porto no inverno era um quadro de Rembrandt, chuvas finas que poliam as fachadas de granito, lanternas refletindo nas águas do Douro como joias submersas. Clara instalou-se na rotina da residência, seus dias preenchidos por visitas às quintas do Val, onde o ar cheirava a terra úmida e mosto fermentando. Margarida tornava-se uma presença constante, não uma amante, mas uma confidente, com histórias de sua avó, uma vindimadora que cantava modas ao luar enquanto pisava as uvas. O amor é como o vinho do Porto, precisa de tempo na garrafa para se revelar, dizia Margarida, seus olhos castanhos quentes como o sol de agosto. Clara ouvia, desenhando-a em segredo, traços que capturavam a força quieta das mulheres do Norte. Mas a saudade corroía. Cartas para Teresa chegavam irregulares, cheias de descrições poéticas. O Douro é um abraço de rio, mas falta o teu calor, mas omitindo Margarida. Teresa, em Lisboa, respondia com fervor, relatos de noites solitárias no mirador da Senhora de Monte, onde a cidade se estendia como um tapete de luzes, evocando a glória dos descobrimentos. Volte, Clara. Sem você, Lisboa é um navio sem leme. Isabel, sentindo a fraqueza, intensificava o cerco. Ela propôs uma colaboração, restaurar os azulejos de uma igreja em Belém, um projeto que unia suas paixões. Pelo bem da arte, Teresa. Nada mais. Mas os toques acidentais e os olhares prolongados diziam o contrário. O ponto de ruptura veio em uma noite de São João, mesmo fora de estação, Porto celebrava com fogo e sardinha, mas o espírito persistia. Margarida convidou Clara para uma ceia improvisada na Ribeira, com marteladas de alho e pão de milho. O vinho fluía e com ele as confissões. Meu marido é um estranho agora, admitiu Margarida, lágrimas brilhando como o vinho do Porto Rubi. Você me faz lembrar quem eu era antes do casamento, livre, como as gaivotas sobre o Atlântico. Clara, tocada, segurou sua mão. Foi um gesto inocente, mas o beijo que se seguiu não. Breve, hesitante, como um erro de traço no papel, Clara recuou, horrorizada. Não posso. Meu coração está em Lisboa. Mas o beijo era uma rachadura na represa. Dias depois, a culpa a impulsionou de volta. Ela pegou o comboio alfa pendular, o coração acelerado como o clique das rodas sobre os trilhos. Teresa esperou na estação de Campanhã, não em Lisboa, mas o reencontro foi em meio ao caos do Rocio, onde um grupo de rancho folclórico dançava ao som de concertina. Elas se abraçaram, o cheiro de Clara, lavanda do Algarve misturada à terra do Douro, enchendo Teresa de alívio. Você voltou, murmurou Teresa, beijando sua testa. Mas nos olhos de Clara havia uma sombra, como as nuvens sobre a Serra da Arrábida. A reconciliação foi doce, mas frágil. Elas passaram o Natal em Cascais, na casa de praia da família de Teresa, decorada com ramos de azevinha e o presépio tradicional com figuras de cortiça. A mãe de Teresa, uma viúva devota que tricotava mantas para os pobres de Alfama, recebeu Clara com abraços quentes, ignorando os sussurros da paróquia. O amor é dom de Deus, filhas, disse ela, servindo conquilhas à alentejana. Mas Isabel não descansava.
Ela enviou um presente, um livro raro de poesia de Forbela Espanca com dedicatória, para Teresa, que sabe o que é amar sem limites. Com saudades e... Clara encontrou o livro na mala de Teresa durante uma arrumação inocente. O mundo parou. Saudades? De quê, Teresa? De beijos roubados enquanto eu estava longe? A discussão explodiu como fogos de artifício na festa da cidade. Teresa jurou inocência, é só trabalho, Clara. Mas a dúvida enraizava-se. Elas saíram para caminhar na praia da Conceição, o mar de inverno rugindo como um touro bravo. Eu beijei outra pessoa, confessou Clara, as palavras escapando como conchas na areia. Em Porto. Foi um erro, mas aconteceu. Teresa sentiu o chão ceder, como o terremoto que abalou Lisboa em 1755. Quem? Mas Clara não disse o nome, temendo piorar a ferida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elas voltaram para Lisboa separadas por um abismo invisível, o elétrico 28 balançando como um berço quebrado. Teresa procurou refúgio no trabalho, esboçando projetos febris, uma ponte sobre o Tejo inspirada no aqueduto das águas livres, símbolo de conexões duradouras. Clara retornou ao fado, suas canções agora carregadas de um lamento autêntico, atraindo plateias maiores em casas como a Baiuca. Isabel, farejando a fraqueza, marcou um encontro final com Teresa em um café no Chiado. Deixa ir, Teresa. Você merece mais que dramas de novela alentejana. E, em um momento de fraqueza, Teresa cedeu não a um beijo, mas a uma confissão. Eu ainda sinto algo por você. Medo do novo. A traição, quando veio, foi sutil. Isabel vazou para um blog de arte lisboeta uma notícia anônima, rumores de um triângulo amoroso envolvendo Teresa, Clara e uma rival nortenha. A fofoca espalhou-se como fogo em eucaliptos secos, alcançando as redes de artistas e fadistas. Clara leu no seu telemóvel, enquanto esperava por uma entrega de pastéis de Belém. O coração partiu-se como louça de Sacavém. Ela confrontou Teresa por mensagem. É verdade? Você e ela? Teresa negou, mas o dano era irreversível. A mídia local, sempre ávida por escândalos com sabor a telenovela, amplificou amor lésbico em crise, a fadista, a arquiteta e a sombra do passado. Clara fugiu para o Algarve, para a casa da mãe em Lagos, onde o mar batia nas falésias como um coração partido. Ali, entre os barcos de pesca coloridos e o cheiro de alfarroba, ela chorou pela primeira vez sem pudor. Margarida ligou, oferecendo colo, mas Clara recusou. Eu traí a mim mesma primeiro. Teresa, em Lisboa, enfrentou Isabel. Você fez isso? Por quê? Isabel sorriu, fria como o granito de Coimbra. Porque o amor verdadeiro não se esconde em sombras. E você sabe que pertence a mim. O inverno aprofundava-se, e com ele, o teste da essência. Teresa cancelou projetos, isolando-se no apartamento, rodeada de maquetes de edifícios inacabados. Clara, no sul, desenhava furiosamente imagens de mulheres partidas, costuradas com fios de esperança, inspiradas nas tapeçarias de rendas de Vila do Conde. A primavera irrompeu em Portugal como uma bênção mariana, as amendoeiras em flor pintando o Alentejo de branco e rosa, e quando as festas de São Brás. Mas para Teresa e Clara, o renascimento era uma batalha. Clara permaneceu em Lagos por semanas, o mar Atlântico seu único confidente. As falésias de Ponta da Piedade, esculpidas pela erosão milenar, espelhavam sua alma, belas, mas vulneráveis ao tempo. Sua mãe, uma mulher de mãos ásperas pelo peixe e coração mole como figos maduros, ouvia suas lamentações ao redor da mesa de azulejos simples. O amor, filha, é como a sardinha, fresco é bom, mas se apodrece, joga fora e pesca de novo. Clara ria através das lágrimas, mas dentro, o triângulo a consumia, Isabel como arpão, ela e Teresa como peixes enredados. Em Lisboa, Teresa confrontou o escândalo. A comunidade artística, outrora acolhedora como uma romaria, agora sussurrava nos ateliês do Lisboa Factory. Colegas evitavam seus olhos e um cliente cancelou um contrato, citando distrações pessoais.
Isabel, vitoriosa em sua ilusão, propôs reconciliação aberta. Seja minha Teresa. Publicamente. Eu cuido da narrativa. Mas Teresa viu o preço, uma vida de aparências, como os palácios de Mafra, grandiosos mas vazios de alma. Ela recusou, cortando laços. Você é veneno em garrafa de cristal, Isabel. Belo, mas letal. A porta da galeria fechou-se atrás dela com um clique final e quando como o último acorde de um fado. Sozinha, Teresa viajou para Fátima novamente, desta vez em peregrinação a pé desde Lisboa, seguindo o caminho dos Romeiros. Os 150 quilômetros foram penitência, bolhas nos pés como crucifixo, o sol de abril queimando como julgamento. No santuário, ajoelhou-se na capela das velas, o ar pesado de incenso e preces. Perdoa-me, Senhor, por duvidar. Clara é minha saudade viva. Ali, sob o olhar da Virgem Branca, ela escreveu uma carta, não digital, mas em papel de linho, selado com cera vermelha como vinho de colares. Volte para mim, Clara. Sem triângulos, só nós duas, como as irmãs de Lapa em suas rendas entrelaçadas. A carta chegou a Lagos com um carteiro, que entregou com um sorriso cúmplice. Nas vilas portuguesas, o correio carrega mais que palavras. Clara leu-a na Praia da Luz, o sol poente tingindo o mar de ouro. Lágrimas caíram na areia, misturando-se à espuma. Ela ligou para Margarida, uma chamada de despedida. Obrigada pelo vinho da tua amizade, mas meu porto é outro. Margarida entendeu, com a graça das mulheres do Douro. Vai, Clara. O rio sempre encontra o mar. O reencontro foi em Évora, no coração do Alentejo, terra de planícies infinitas e megálitos ancestrais. Teresa escolheu o local por sua neutralidade, nem Lisboa nem Porto, mas um lugar de equilíbrio, como o templo de Diana erguido sobre ruínas romanas. Elas marcaram no Rocio de São Brás, uma praça de oliveiras centenárias onde os camponeses ainda vendiam queijo e enchidos. Teresa chegou primeiro, nervosa, vestida em um vestido de chita simples, como as pastoras de Évora. Clara veio de autocarro, o cabelo solto ao vento, carregando seu caderno de esboços como um escudo. Elas se viram à distância e o mundo parou. Clara. Teresa estendeu a mão, trêmula. Clara correu, jogando-se em seus braços, o cheiro de mar e terra misturando-se. Perdoa-me, murmuraram ambas ao uníssono, rindo através do choro. Sentaram-se sob uma oliveira, partilhando pão e azeitonas pretas, falando horas. A traição foi dissecada como um osso de bacalhau, o beijo de Clara em Porto, um lapso de solidão, a confissão de Teresa a Isabel, um eco de dúvida. Somos humanas, amor, disse Teresa. Como Portugal, cheios de glórias e terremotos, mas sempre renascendo. O dia se estendeu em uma caminhada pelos cromlés de almendres, círculos de pedra pré-históricos que sussurravam mistérios celtas. Ali, entre monólitos alinhados com o sol, elas renovaram o voto. Não com anéis, mas com um cordão de contas de coral do Algarve entrelaçado em seus pulsos como as manilas das Mouras encantadas. Juntas, contra o triângulo e o mundo, jurou Clara, beijando Teresa sob o céu estrelado do Alentejo, vasto como esperança. De volta a Lisboa, a cura começou devagar. Elas evitaram os círculos sociais, focando no íntimo, noites cozinhando sopa da pedra, uma tradição beirando partilha onde cada um adiciona um ingrediente ao caldeirão comum. Clara cantava fado só para Teresa, versões leves de gracinha, onde a dor se transmutava em alegria. Teresa desenhou um estúdio para Clara no Lisboa Factory, um espaço com janelas para o Tejo e paredes de azulejos pintados à mão, retratando duas mulheres dançando em um jardim de laranjeiras. Mas o passado testava ainda. Isabel, humilhada pela rejeição, espalhou mais veneno, uma exposição inspirada em seu romance perdido, com quadros abstratos que aludiam a Teresa e Clara como musas traídas. A crítica veio, misturando elogios à arte com fofocas pessoais. Clara quis confrontar, mas Teresa a conteve, deixe-a. A arte verdadeira não precisa de escândalos para brilhar, como o sol sobre óbidos. A primavera floresceu em verão e, com ele, um projeto conjunto.
Clara ilustraria um livro sobre mulheres portuguesas notáveis, de Joana Vaz, a humanista quinhentista, a Sofia Anderson, e Teresa projetaria a capa como um edifício em miniatura. Elas trabalharam lado a lado, no apartamento, o ar cheio de risos e cheiro de café de São João. O amor, agora testado, era mais profundo, como raízes de sobreiro no barroco alentejano. O verão de 2026 trouxe o calor abrasador do interior, mas em Lisboa era um manto dourado sobre o Tejo. Teresa e Clara, fortalecidas pelo inverno passado, abraçavam a vida com a voracidade de quem sobreviveu a uma tourada. Elas viajavam para o interior, uma semana no Douro, não para fugas, mas para cura. Ficaram em uma quinta familiar, colhendo uvas maduras sob o sol que dourava as encostas. Clara, redimida, apresentou Teresa a Margarida um encontro breve, em uma prova de vinhos, onde olhares cruzaram com perdão silencioso. Obrigada por cuidar dela, disse Teresa, erguendo um copo de tawny. Margarida sorriu. O Douro ensina que rios se encontram e se separam, mas a terra permanece. De volta, o escândalo de Isabel murchava como era seca. A exposição dela recebeu críticas mornas, drama pessoal disfarçado de arte, escreveu um jornal de Porto e Isabel, isolada em sua galeria vazia, partiu para Paris, deixando para trás um bilhete para Teresa. Você venceu. Mas o triângulo era nosso espelho. Teresa queimou no fogão enquanto cozinhava cataplana de marisco, o vapor subindo como fumaça de purificação. O amor delas amadurecia em gestos cotidianos, impregnados da cultura que as moldara. Aos domingos, assistiam à missa na sede de Lisboa, não por dogma, mas pela beleza, o órgão ressoando hinos gregorianos, o cheiro de cera e incenso evocando séculos de fé resiliente. Depois, brãs no Café Nicola, com bolas de Berlim quentes e histórias de Essa de Queiroz. Clara publicou seus desenhos em uma exposição no Museu do Fado, intitulada Saudades Entrelaçadas, onde figuras lésbicas dançavam em cenários de azulejos e fados. Teresa inaugurou o pavilhão no Lisboa Factory, batizado Ponte de Corações, um espaço multifuncional para artistas queer, com arcos que simbolizavam uniões indissolúveis. Mas o teste final veio com a família. A mãe de Teresa, em uma visita a Fátima, ouviu os sussurros da paróquia sobre pecados modernos. Ela confrontou a filha em uma tarde chuvosa no Chiado, o guarda-chuva pingando como lágrimas. Filha, a igreja diz que é erro. E se Deus não perdoar? Teresa, com o coração apertado como um novelo de lã minhota, respondeu com verdade. Mãe, Deus fez o mar para as ondas se encontrarem. Clara é minha onda. A mãe chorou, mas abraçou-a, recordando sua própria juventude em romarias onde amores proibidos floresciam nas sombras das oliveiras. Então viva, Teresa! Como as santas que desafiaram reis. Clara enfrentou seu próprio julgamento no Algarve. Seu pai, o pescador idoso com mãos como redes envelhecidas, descobriu as notícias antigas. Uma mulher? Como as sereias das lendas que afundam navios? Mas Clara cantou para ele um fado antigo sobre amores do mar e ele, suavizado pelo vinho de lagoa, assentiu. O mar não mente, filha. Se te faz feliz, segue as correntes. O clímax irrompeu no Festival de Fado de Alfama, em agosto. Clara foi convidada a performar no palco principal, sob as luzes que iluminavam as ruelas como estrelas. Teresa, orgulhosa, sentou-se na primeira fila, o cordão de coral no pulso brilhando. Mas Isabel voltou, não como inimiga, mas como espectadora, convidada por um curador. Ela sentou-se ao lado de Teresa, o perfume de jasmim invadindo o ar. Parabéns pela reconciliação. Mas e se for ilusão, sussurrou ela durante o intervalo. Teresa ignorou, mas o veneno pingou. No palco, Clara cantou Meu Amor, uma peça de Maria Teresa de Noronha sobre perda e redenção. Sua voz, rica como mel de charneca, encheu a noite. Mas no refrão, seus olhos encontraram Isabel ao lado de Teresa, e a nota falhou, um tremor como terra em abalo. Ela terminou, aplaudida, mas desceu o palco trêmula. Nos bastidores, confrontou, você veio para destruir? Isabel riu, amarga, não. Para lembrar que triângulos têm arestas. Clara virou-se para Teresa, escolha agora.
Nós ou o fantasma? Teresa, com o coração em chamas como as fogueiras de São João, pegou a mão de Clara e saiu, deixando Isabel na multidão. Elas correram pelas ruelas, rindo e chorando, o fado quando atrás como um adeus. Na varanda de Santa Catarina, sob o Cristo Rei, elas se beijaram, o Tejo testemunha. Escolhi você. Sempre. O outono trouxe paz. Elas adotaram um cão de rua, um podengo magro de Setúbal, batizado Vasco, símbolo de explorações partilhadas. O livro de Clara vendeu bem, inspirando um documentário sobre amor que era em Portugal. Teresa ganhou um prémio de arquitetura pela Ponte de Corações, dedicando-o às que constroem pontes invisíveis. O ano virou com as badaladas da meia-noite na Praça do Comércio, fogos iluminando o Tejo como promessas renovadas. Teresa e Clara, de mãos dadas na multidão, brindaram com espumante de bairrada, o futuro estendendo-se como as planícies do Ribatejo. O triângulo, outrora uma lâmina, agora era lição. O amor, como a nação portuguesa, sobrevive a invasões e saudades através da resiliência humana. Elas sonhavam grande. Um plano para uma viagem à Madeira, ilha de flores eternas elevadas que serpenteiam como veias da terra, onde caminhariam de mãos dadas sem julgamentos. Ou talvez ao Açores, com suas lagoas vulcânicas espelhando céus infinitos, lugar para renovar votos sob o olhar das baleias. Mas primeiro, o cotidiano, tardes no Jardim da Estrela, lendo Fernando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo, e noites de fado caseiro, com viola afinada por mãos amadas. A humanitarismo brotava delas. Inspiradas pelo teste, fundaram uma associação, Pontes de Saudade, para apoiar mulheres LGBTQ+, em comunidades rurais, onde o conservadorismo ainda ecoa como sinos de aldeias transmontanas. Oficinas em Évora ensinavam desenho como catarse, em Porto, fado como voz da alma. A mãe de Teresa juntou-se, tricotando bandeiras arco-íris para desfiles do orgulho em Lisboa. Isabel reapareceu uma vez, em uma carta de Paris. Encontrei paz em telas vazias. Desejo-lhes o mesmo. Não era redenção, mas aceitação, o fim de um capítulo, como de um império que se dissolve no mar. O clímax final foi sutil, humano, uma gravidez não delas, mas de uma amiga da associação, uma jovem de Beja que carregava estigma rural. Elas a acolheram, transformando o apartamento em ninho, com berço de vime como os de Trás-os-Montes. Quando o bebê nasceu, uma menina com olhos como o Tejo, elas choraram, vendo no rostinho futuro sem triângulos. O final não era de conto de fadas, mas de vida portuguesa, imperfeita, rica em texturas. Teresa e Clara envelheceriam juntas, talvez em uma casa de campo no Alentejo, com vinhas e oliveiras, contando histórias para netas imaginárias. O amor, testado, provar a sua essência, não na ausência de dor, mas na escolha diária de cura. Na última noite de verão, no mirador da lua, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, Clara cantou para Teresa uma nova composição, dois corações em fado, entrelaçados no eterno Tejo. A voz flutuou carregada de emoção e Teresa, com lágrimas nos olhos, sussurrou: "És a minha pátria, Clara." E assim, na cidade das Sete Colinas, duas almas encontraram o lar, não em pedras antigas, mas no pulsar mútuo, humanamente eterno.